Bom dia. Atos 13, a partir do versículo 13. Livro de Atos, capítulo 13, a partir do versículo 13 também. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia. No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que lhe fossem feito o seguinte convite: irmãos, se tende em vós alguma palavra de encorajamento para o nosso povo, dizei-a. Então Paulo, viajando, né? E na viagem de missões dele, ele vai até Antioquia da Pisídia. E lá, então, no dia de sábado, ele vai para o templo, ele vai para a sinagoga. Chegou, sentou, uma pessoa normal, comum, para assistir, para acompanhar ali a leitura, que todo sábado os judeus liam o livro dos profetas. Livro dos profetas, nós estamos falando de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, Daniel, enfim. E também o livro da lei, o livro de Levítico, que eles liam. Então, eles estavam ali, foram feitas essas leituras, e os dirigentes, os principais do templo, mandou um convite, falou com eles: escuta, se vocês têm alguma palavra de encorajamento, que vocês falem. Muitas das vezes eu vejo pessoas irem a templo, visitar templo, e são convidados a pregarem ali num salmo, alguma coisa, e quando eu vejo essas pregações, eu vejo que realmente estão totalmente fora do Evangelho, fora da palavra de Deus. Porque Paulo foi convidado a trazer uma palavra de encorajamento. Então imagina-se, quando se fala uma palavra de encorajamento, os pregadores de hoje já vêm trazer: não, Jesus te ama, Jesus quer que você sorria, quer que você seja feliz, Jesus está te dando a bênção, Jesus está te dando a cura, Jesus está te dando a vitória. É isso que eles entendem hoje como uma palavra de encorajamento. Mas não foi assim com Paulo. Paulo realmente esse abnegado, esse homem de Deus, ele pregava o Evangelho, ele não trazia opiniões próprias, mas ele falava do reino, ele falava de Cristo. Nós vemos aqui que ele foi chamado para trazer uma palavra de encorajamento. Então, versículo 16. Então Paulo, colocando-se em pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes, e declarou: caros israelitas, e vós, gentil, que igualmente temeis a Deus, ouvi.
ele recebeu o convite, então ele se coloca em pé, levanta a mão, fazendo sinal, pedindo ali silêncio, e fala para os judeus, para os gentios, para todo mundo. Para tanto gentil quanto judeu, mas os que temei a Deus. Vocês que temem a Deus, ouvi. Vocês que temem a Deus, ou vão ouvir o que eu tenho para falar. É os que temem a Deus. Assim ele começou. Não, vocês que temem a Deus, todos vocês que temem a Deus, ouçam o que eu vou falar. Hoje, quando o pregador chega, ele já quer fazer outro tipo de pregação. Ele já chega dizendo, não, quem quer uma bênção, levanta a mão. Quem quer vitória, levanta a mão. Vocês vão receber. Eles não sabem trazer a mensagem do reino. Eles não sabem representar o reino. Eles não sabem trazer a verdade. Se nós, que dizemos ser cristãos, dizemos ser pregadores, pastores, tanto faz, quando tivermos a oportunidade de falar, não temos que falar nada de nós, não, o que nós pensamos ou não. Nós temos que falar do reino. Nós temos que nos dirigir principalmente àqueles que temem a Deus. Os que temem a Deus, ouça. É isso que Paulo está dizendo. Não importa se é hebreu, se é gentil, todos vocês, ouçam. Vamos ver o que Paulo vai falar com eles então. Versículo 17. Aí ele começa falando: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos antepassados e honrou sua gente durante o tempo em que, como estrangeiros, caminharam pela terra do Egito, de onde os libertou com braço poderoso. O Senhor zelou por eles com paciência no deserto, durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e entregou a terra em que habitavam como herança ao seu povo. Isto tudo levou aproximadamente 450 anos, quando então lhe deu juízes até a época do profeta Samuel. Mas o povo lhe rogou por um rei, e Deus lhe concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. E da descendência deste homem, Deus levantou para Israel Salvador Jesus, assim como prometera. Então, o que ele veio falar? Ele veio trazer o evangelho. O que Paulo veio pregar? Ele não está ali agora se resumindo a falar uma outra coisa. Ele está falando de Bíblia. Ele está testemunhando do reino. Ele começou falando desde quando o povo, os hebreus, era escravo no Egito. O que Deus fez, o que Deus os libertou, tirou de lá, conduziu-os pelo deserto, os alimentou, sustentou, cuidou deles. Deus tinha prometido Canaã e os deu a Canaã. Eles adentraram na terra prometida. E Deus levantou juízes sobre eles,
Entre eles, um dos primeiros juízes foi Samuel, profeta Samuel, que comandava Israel. Depois, o povo pediu um rei, Deus deu, então, o rei Saul, e por aí afora. Então, Paulo está relatando o que aconteceu e o que Deus falou que ia fazer e fez. Até agora nós não vimos ele falar de nada fora da Bíblia. Está falando da Bíblia, está falando do reino, está falando de fatos acontecidos e comprovados. Ao contrário de pregadores de hoje, que simplesmente pregam um versículo, qualquer um versículozinho, e a partir dali faz uma pregação enorme, mas não falando do Evangelho. Hoje se dedicam muito mais a pregar uma palavra de autoajuda, de consolo, do que o Evangelho. Que a preocupação é animar, empolgar o povo. A preocupação é deixar naquele momento o povo ali vibrante, vibrando. Mas não é pregar o Evangelho. Eles pregam sobre tudo, pregam sobre perdão, mas não pregam sobre conversão, sobre mudança, sobre transformação. E assim vai caminhando por pregações que estão totalmente longe do Evangelho, fazendo promessas que Deus não fez, prometendo tudo. Assim que faz. Não como Paulo. Paulo sempre pregou o Evangelho. Paulo poderia agora, nesse momento, teve oportunidade a não chamar o povo para qualquer outra coisa. Não. Mas ele veio falar, começou falando da Bíblia. Olha, vocês que temem a Deus, vão lembrar disso aqui. Deus prometeu e cumpriu. Aí fala das promessas de Deus. Fala do que Deus fez. Fala o que Deus está fazendo. Ele traz o relato até chegar a Jesus. Deus prometeu. Tinha prometido que enviaria o Messias. Que ele viria da descendência de Davi. E assim foi. José era da mesma descendência de Davi. Falou, olha, o que Deus prometeu, ele cumpriu. O que está nos profetas, vocês leram o livro dos profetas agora há pouco, aconteceu. E vai acontecer muito mais. E ele continua, então, discorrendo sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras. No versículo 24 ele diz: antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente veio João, pregando um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava por concluir seu ministério, proclamou João: quem pensais vós ser eu? Não sou eu o Messias. Entretanto, eis que vem após mim aquele cuja sandália eu não sou digno sequer de desatá-la dos seus pés. Irmãos, descendentes de Abraão e vós não judeus, que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem da salvação. Ele continua falando, olha, antes de Jesus vir, foi prometido, a palavra falou que viria, Deus tinha prometido que viria o preparador do caminho, João Batista. João Batista veio, pregando o batismo do arrependimento. João Batista, inclusive, batizou Jesus Cristo. Mas tudo isso já estava na Escritura. Mas ele não era o Messias, ele não era o esperado, ele não era o Cristo. E ele mesmo disse isso. Quando vieram perguntar, ele falou, não,
Eu não sou digno nem de desamarrar a sandália de Jesus. Vemos que Paulo está pregando, Paulo está falando de Bíblia. Paulo está falando de fatos acontecidos que estão todos narrados na Bíblia. Não está falando de outra coisa. Ele não está falando não, do que eu acho, do que eu penso, assim que eu vejo, como tem muitos. Porque a nossa função é pregar isso aqui. A nossa função é pregar esse evangelho que é a Bíblia. Temos que falar da Bíblia. Eu não posso estar falando outra coisa. Versículo 27. Pois as pessoas que habitam em Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus. Contudo, ao executá-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os dias de sábado. Falou, mas em Jerusalém, os judeus, para aquele povo que Jesus veio, as autoridades lá não reconheceram e não receberam como o Messias que ele era. E pegaram, o crucificaram, mataram. Mas só que, por incrível que pareça, até isto já estava revelado nas Escrituras. Todo sábado aqui, vocês lêem as Escrituras e nela fala que Jesus seria crucificado. Isaías fala de maneira considerado o profeta messiânico, ou seja, o profeta que fala mais do Messias. Ele fala tudo, ele fala como Jesus seria morto, ele fala, inclusive, a divisão das roupas de Jesus, a crucificação, tudo. E isso ele fala aproximadamente 700 anos antes de Jesus vir. E vários outros profetas também. Então Paulo está falando, olha, mesmo acontecendo o que aconteceu às autoridades judaicas, o povo judaico em Jerusalém que não recebeu Jesus, não recebeu como o Messias que ele era, mas o pegaram, o crucificaram, ele morreu. Mas agora, isto também que aconteceu, Deus já sabia, já tinha revelado que aconteceria assim. Palavra, só palavra. Paulo está falando só da palavra de Deus, não está falando de outra coisa. Eu não estou vendo ele falar aqui em nenhum momento, olha, Deus está te dando uma bênção. Deus está te abençoando agora. Deus está te dando a vitória, está te entregando a vitória. Eu não estou vendo ele dizer, você não levanta para você receber vitória. Levanta a mão para receber vitória. Eu não estou vendo ele dizer para não fala com a pessoa que está ao seu lado ali, receba a vitória, fala com a pessoa ao seu lado, isso ou aquilo. Eu não estou vendo nada disso. O que nós estamos vendo, ele fazer a exposição do Evangelho, mostrar, falar, olha, é assim que está acontecendo assim. O que vocês leram na Bíblia, está vendo todo sábado vocês lêem? Olha que aqui já estava anunciado o que ia acontecer e aconteceu. Tudo. A morte de Jesus, tudo. Não tem nada novo. Assim como hoje nós vemos fatos e mais fatos acontecerem, só se nós pararmos para pesquisar na Bíblia, vamos ver que o Senhor já nos revelou há muito tempo que isso aconteceria. Assim como as heresias pregadas, os falsos cristos, os falsos profetas, hoje que proliferam aí pelos templos denominacionais, essas pregações mentirosas, falsas, esses que não têm compromisso com o Senhor, que está conduzindo o povo à morte, não é novidade, que a Bíblia falou que ele viria. A Bíblia é Jesus.
É o verbo, ele é o verbo, a palavra. E ele já revelou, já está revelado que os falsos profetas viriam. Diz que enganaria muitos. Nós estamos vendo o povo como são enganados, templo lotado, e um mentiroso, e um enganador, e um estelionatário ali na frente dele, levando o povo à morte. Mas o Senhor disse que viria. Eles viriam e enganaria muitos. E se fosse possível, enganaria até os escolhidos do Senhor. Então não tem novidade. E Paulo continua pregando o Evangelho. Versículo 28. Mesmo não encontrando motivo legal para condená-lo à sentença de morte, rogaram a Pilato que o mandasse crucificar. E depois de terem cumprido tudo que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, depositaram-no em um sepulcro. No entanto, Deus ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galiléia para Jerusalém. Essas pessoas agora são suas testemunhas diante do povo. Olha, cumpriu tudo aquilo que dele estava escrito. Cumpriu em Jesus tudo que já estava revelado que iria acontecer. Foi o que aconteceu. Ou seja, os judeus não tiveram coragem. Eles mesmos mataram Jesus. Eles pediram, então, exigiram que Pilatos o fizesse. Pilatos era uma autoridade romana. Exigiram que ele fizesse. Executaram. Mas tudo isso, até o fato de Jesus ter sido pregado na cruz, ele é ao lado de dois ladrões, a divisão das vestes de Jesus, tudo já estava escrito. Absolutamente tudo. Interessante que essa pregação de Paulo, ela é tão oportuna e ela é tão vigente, porque ainda hoje os judeus também se reúnem aos sábados. Ainda hoje eles lêem os profetas, eles leem a lei, mas continuam esperando o Messias. E sendo que está lá, onde que eles leem, onde eles meditam, que o Messias já veio, que Jesus já veio. Jesus já veio. O Messias já veio. Ele morreu. Depois tiraram ele lá da cruz, porque era um dia de sábado, não queria deixar ali na cruz. Colocaram ele em um sepulcro. Mas como a palavra antes já tinha dito, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Exatamente assim aconteceu. Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele vive, ele está vivo e vive para sempre, e é o Senhor. Palavra. Mas esse é o tipo de pregação que hoje, se Paulo viesse nesses templos aí, não seria aceito. O povo não concorda, o povo não quer isso. O povo quer animação desses falsos profetas. O povo quer animação desses que estão ali falando em oferecer bênção, é isso, aquilo. A verdade fala só de evangelho? Não. O povo quer saber, não, que eu vou ficar rico, eu vou prosperar. Eu tenho direito de ser feliz. Mas isso aqui, Paulo não faz nenhuma referência nem a ele, fala só do evangelho, fala da Bíblia, falando de Jesus. Ele começou lá desde o início de Hebreus, da saída dos hebreus, lá do Egito, até chegando aqui agora,
a morte de Jesus. Até a morte de Jesus. Fala ainda que às vezes Jesus foi morto, mas Deus Pai o ressuscitou, e várias pessoas não viram. Várias pessoas não viram. Que Jesus, no espaço de 40 dias, ele apareceu 13 vezes. Em várias situações. E uma das últimas vezes, ele apareceu para mais de 500 pessoas reunidas. Mais de 500 pessoas ali viram. E muitas dessas pessoas estavam vivas ainda, inclusive fala na própria Bíblia, a Escritura fala isso. Versículo 32. Agora ele fala, e nós vos anunciamos as boas novas da promessa, confiada aos nossos antepassados, aos quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no segundo Salmo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então falou, não, agora veio chegar para nós. Agora o que eu prego, nós temos a obrigação de trazer esse evangelho. Nós temos a obrigação de trazer esta mensagem. É o que nós estamos trazendo. Mostrando que Jesus é o Messias. Que Jesus é o Salvador. É isso que nós temos que mostrar. Como está lá no Salmo. Meu filho, hoje eu te gerei. Quando Deus fala, isso é uma referência, Deus falando, usando o profeta para falar de Jesus. É maravilhoso, você vê o tempo todo, tudo acontecendo, tudo já revelado, tudo mostrado, já estava mostrado antes. É o que Paulo está só mostrando, só falando para ele, antes já estava assim. O fato de que Deus, versículo 34, o fato de que Deus ressuscitou Jesus dos mortos para que seu corpo jamais experimentasse a decomposição, foi declarado desta forma: eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis bênçãos de Davi. Porquanto em outro salmo está explícito: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Porque Davi, depois de servir a tua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. Sendo assim, meus irmãos, ficais cientes de que mediante Jesus vos é anunciado o perdão dos pecados. Olha, eu estou falando de Jesus. Que Deus já tinha avisado antes que Jesus, o Messias, o corpo dele não entraria em decomposição. E foi. Jesus, com 3 dias, estava lá, ele ressuscitou. Acabou. Ele está vivo aí para sempre. Mas ainda até hoje, os judeus ainda ficam adorando a Davi. Mas Davi morreu. A carne dele apodreceu. Se resta ainda alguns ossinhos dele. E o povo ainda teimam, o povo que eu digo judeus, teimam ainda em visitar o túmulo de Davi, sabendo que ele morreu, ele está ali. O resto da carne dele, os ossinhos dele está ali. Jesus não. O Senhor não. Ele ressuscitou. Ele está vivo para sempre. O Messias está vivo. E através de Jesus é que nós somos salvos. É através de Jesus que nós somos perdoados. Porque só o único que pode intermediar entre nós e Deus é Jesus. Só Ele que pode abrir a porta, porque Ele é a porta. É só em Jesus. Aqueles que muitos não aceitam, muitos rejeitam.
aquele que muitos buscam, não com a intenção de amá-lo, preocupado com a salvação, mas ele é preocupado com bênção, com vitórias, com isso e com aquilo. Não. Nós temos que buscar porque ele está vivo e ele que pode nos perdoar e nos conduzir à vida, nos dá a vida mesmo. Temos que pregar sobre Jesus. Nós temos que falar sobre o Messias. Falar que ele está vivo e que ele vive para sempre. E ele pode nos perdoar e nos dar vida. Essa tem que ser a nossa mensagem. Pregar o Evangelho e não outra coisa qualquer. Eu li hoje até Atos 13, do versículo 13 ali até o 37. Todas as dúvidas esclarecendo na Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.